Boa tarde, vamos reiniciar o nosso curso de cinemática vetorial. Dando prosseguimento ao conteúdo, então nós vamos ver componentes retangulares de um vetor. Então nós temos aqui o vetor V, temos ângulo alfa entre o vetor e o eixo x. Então nós vamos ver as componentes do vetor V em relação ao eixo y e a componente do vetor V em relação ao eixo x, certo? Nós temos aqui, observe que nós temos um triângulo retângulo e vamos calcular o seno e o cosseno deste ângulo. Se eu calcular o seno, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O oposto seria este aqui, o VY e a hipotenusa V, que é exatamente o que está escrito aqui. Daqui, então, eu pego o componente VY como sendo V seno de alfa, ok? Vamos ver o componente de V em relação ao eixo x. Cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. É o que mostra aqui. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Portanto, componente Vx seria o V vezes o cosseno de alfa, tá certo? Então, esses aqui são os componentes retangulares de um vetor V. A projeção em Y e a projeção em X através das funções trigonométricas seno e cosseno. Ok? Vamos utilizar muito essa ferramenta dos nossos exercícios. Então, dando prosseguimento aos conceitos, velocidade vetorial média. Nós vimos, então, um corpo partindo do ponto P1 no instante T1 se desloca até o ponto P2 no tempo T2, certo? Então ele vai percorrer um ΔS e vai percorrer um ΔR. O ΔS seria o nosso deslocamento escalar, que nós já aprendemos anteriormente. E o vetorial? Só unir o início e o término do movimento. Eu vou gerar um vetor. Então esse é o deslocamento vetorial. Ok? Então, esse é o deslocamento escalar ΔS, e este aqui seria o vetor deslocamento vetorial, que une o início e o término do movimento. Eu gero um vetor. Ok? Então, a velocidade vetorial média seria esse ΔR dividido pelo ΔT no Sistema Internacional de Unidades, que é dado em metros por segundo ao quadrado. Estou supondo uma trajetória circular. Ok? Então, aqui eu teria o deslocamento escalar e aqui eu teria o vetor deslocamento, dando a diferença conceitual entre velocidade escalar média e velocidade vetorial média. Ok? A velocidade vetorial instantânea é quando eu tenho meu ΔT tendendo a zero. Portanto, o que acontece? O vetor V tangencia a curva num ponto só, que seria este aqui, um ponto só da minha trajetória, quando meu ΔT tende a zero. Então, eu tenho um único vetor que tangencia a curva neste ponto aqui. Então, seria a velocidade vetorial instantânea. Ok? Aceleração. A aceleração escalar média, nós aprendemos que era a variação de velocidade dividida pela variação do tempo. Como que é a aceleração vetorial média? Voltamos à nossa trajetória. Aqui é o início do movimento do ponto A, que é o término do movimento do ponto B. No ponto A eu tenho uma velocidade VA, num ponto B eu tenho uma velocidade VB. O que seria aceleração vetorial média? Variação vetorial da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. No Sistema Internacional, dado em metros por segundo ao quadrado. Portanto, aceleração vetorial média seria a velocidade final, VB, menos a velocidade inicial, VA, vetorial. Então, a velocidade vetorial, VB final, menos a velocidade vetorial inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Vejam aqui, senhores, que os senhores têm uma diferença de vetores onde eu estou apontando aqui. Nós aprendemos a fazer diferença de vetores por duas regras, lembram? Do paralelogramo e do polígono. Não é isso? Então eu tenho que fazer a diferença de VB menos VA, velocidade vetorial B menos a velocidade vetorial de A, tá certo? Portanto, como que nós fazíamos pela regra do paralelogramo?
traçávamos paralela, uníamos as origens dos vetores, só que aqui o VA, você inverte o sentido dele, porque seria VB menos VA, tá certo? O VA está nesse sentido, o menos VA está nesse sentido. Paralela esse vetor por este ponto, paralela esse vetor por este ponto, vamos unir os pontos, eu gero a minha variação de velocidade vetorial pela regra do paralelogramo. Como que eu posso fazer a minha variação vetorial pela regra do polígono, como nós aprendemos? Certo? Então, extremidade do primeiro com a origem do segundo. Só que a origem do segundo é menos VA e não VA. É menos o vetor vetorial VA, porque é VB menos VA. E aqui fecha-se um polígono que seria um triângulo. Extremidade do primeiro com a origem do segundo. VB menos VA. Então, origem do primeiro, extremidade do último. Isso aqui é a variação de velocidade vetorial pela regra do polígono. Ok? A aceleração vetorial instantânea é exatamente este A. Ela vai ser uma composição de aceleração tangencial mais uma aceleração centrípeta. A aceleração vetorial instantânea, que eu estou apontando aqui, ela vai ser uma soma vetorial da aceleração tangencial, que tangencia a curva nesse ponto, mais a aceleração centrípeta, que é dirigida para o centro da curva, por isso que chama centrípeta, tá certo? Portanto, pela regra do paralelogramo, essa aceleração é a soma destes dois vetores, que no sistema internacional vai ser dado em metros por segundo ao quadrado, certo? Portanto, pelo Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Se eu quiser calcular o módulo da aceleração tangencial instantânea, eu uso a regra do quê? De Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Se eu quiser calcular o módulo da aceleração vetorial instantânea. Tá certo? Na próxima aula, nós vamos dar mais ênfase à função de cada aceleração. Qual a função da aceleração tangencial? Qual a função da aceleração centrípeta. Tá certo? Vamos dar mais detalhes na próxima aula. Tá? Obrigado pela atenção. Até a próxima.